Fala galera, bora para mais uma questão do 35º exame da OAB. Breno, policial civil, estressado em razão do trabalho, resolveu acampar em local deserto, no meio de uma trilha cercada apenas por vegetação. Após 2 dias, já sentindo o tédio do local deserto, longe de qualquer residência, para distrair a mente, pegou sua arma de fogo calibre permitido, devidamente registrada e cujo porte era autorizado, e efetuou um disparo para o alto para testar a capacidade da sua mão esquerda, já que a princípio seria destro. Ocorre que, em razão do disparo, policiais militares realizaram diligência e localizaram o imputado, sendo apreendida sua arma de fogo e verificado que um dos números do registro havia naturalmente se apagado em razão do desgaste do tempo. Vou marcar isso aqui, ó, naturalmente se apagado em razão do desgaste do tempo. Confirmados os fatos, Breno foi denunciado pelos crimes de porte de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo, artigo 15 e artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4, da 10.826, em concurso material. Após a instrução, provados todos os fatos acima narrados, você, como advogado de Breno, deverá requerer, sob o ponto de vista técnico, em sede de alegações finais. E aí, vamos dar uma olhada aqui nos dois crimes. Primeiro, o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento fala do crime de disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Era o caso de Breno. Breno, policial civil, olha só, resolveu acampar em local deserto, no meio de uma trilha cercada apenas por vegetação. Não era local habitado, não era via pública, nem em direção a ela. Portanto, aqui não existiu crime de disparo de arma de fogo. Se a pessoa dispara arma de fogo em local ermo, em local que não é habitado ou não é uma via pública, nem em direção à via pública, ela não responde por disparo de arma de fogo. Então, a primeira coisa, a gente tem que solicitar a absolvição de Breno no tocante ao crime de disparo de arma de fogo. O segundo crime foi lá do artigo 16, e o artigo 16 eu não coloquei aqui, mas ele fala do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E aí ele vem trazendo umas equiparações no parágrafo 1º, conforme eu coloquei aqui, nas mesmas penas incorre quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então, olha só, a pessoa que dolosamente suprime a numeração da arma de fogo, ela vai responder como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lá do artigo 16. É uma conduta equiparada. Ou ainda, se não foi a pessoa que adulterou, que suprimiu, que alterou a marca ou a numeração, mas ela está portando uma arma nessa qualidade, como artigo 4º, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração marcada ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Também vai responder como porte ou posse ilegal de arma de fogo, é uma conduta equiparada, né, o artigo 16, ao porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Porém, essas condutas aqui, elas só são punidas na modalidade dolosa. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Não se pune a culpa. Logo, se o desgaste veio de uma forma natural com o tempo, não há que se falar em crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na modalidade equiparada por ter suprimido. Eu trouxe o inciso 1 aqui, nem era o caso da questão, para dizer para você que quem suprime a numeração da arma de fogo, quem raspa a numeração, vai responder pelo crime, ou ainda se o cara estiver portando, simplesmente portando, uma arma de fogo com a numeração já suprimida. Ele vai responder na equiparação lá do artigo 16 caput. Porém, tem que ser doloso. Então, exclui isso aqui. Não se pune a modalidade culposa. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só o que a assertiva pergunta para a gente. O que a questão pergunta para a gente. Na letra A, o que a gente deveria requerer em benefício de Breno? A absolvição em relação ao crime de porte de arma com numeração suprimida, restando apenas o crime de disparo de arma de fogo, menos grave, que é expressamente subsidiário. Ele realmente é expressamente subsidiário. Conforme, olha só esse finalzinho aqui, ó. Desde quando ele fala que é expressamente subsidiário, ele está falando dessa parte final aqui do crime, ó. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Aplicar-se-ia aqui o princípio da subsidiariedade, se fosse um crime praticado, um crime mais grave praticado justamente por causa da subsidiariedade expressa. Explico melhor.
Uma pessoa que utiliza uma arma de fogo para matar alguém. Ela vai responder em concurso de crimes por disparo de arma de fogo mais homicídio? Não, porque aplica-se aqui o princípio da subsidiariedade que já é expresso aqui no artigo 15. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se ele tinha como finalidade matar alguém, ele vai responder somente pelo homicídio. Subsidiariedade expressa. Mas não era o caso aqui da questão. Ele está dizendo que deve se absolver em relação ao crime de porte de arma de fogo, com numeração suprimida, restando apenas o crime de disparo. Não, não. O crime de disparo, a gente viu que ele não vai responder porque ele estava em local não habitado e não era em direção à via pública. Letra B. A absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo de porte de arma de fogo com numeração suprimida, considerando que é expressamente subsidiário. Bom, aqui ele já começou confundindo o princípio, ele colocou os dois, o princípio da subsidiariedade com o princípio da absorção. Olha, é plenamente possível que o crime de disparo absorva o crime de porte. A gente sabe já que não foi o caso aqui da questão, porque ele não vai responder nem pelo disparo, porque ele não estava em via pública, em local habitado, e nem mesmo pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, pois a conduta dele não foi dolosa. Agora, quero que você tome cuidado somente com o seguinte. A gente tende a repetir, a falar, porque normalmente é assim que acontece, que o crime mais grave absorve o menos grave. Agora, pode também um crime menos grave absorver o mais grave. Então é melhor a gente utilizar a seguinte frase: o crime fim absorve o crime meio. O crime fim absorve o crime meio. Pensa nessa situação aqui, do disparo e do porte. Para a pessoa disparar a arma de fogo, ela não necessariamente tem que estar portando a arma de fogo. Logo, o porte é um crime meio para se atingir o crime fim, que é o disparo. Eu te pergunto, qual é o mais grave? O crime de disparo ou o crime de porte de arma de fogo? O crime de porte, seja ele de com numeração suprimida ou não, seja ele de uso permitido ou de uso restrito, o crime de porte de arma de fogo, ele é mais grave. E o crime mais grave aqui, ele está sendo um meio necessário para se praticar um crime menos grave. Logo, o menos grave, ele absorveria o mais grave, entendeu? O crime de disparo iria absorver o crime de porte. Só que para isso acontecer, o STJ, ele trouxe alguns requisitos. Olha só, dá uma olhada aqui comigo nesse agravo regimental em habeas corpus, justamente falando sobre isso. Olha o primeiro quesito aqui. Para aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie. No caso, tendo o tribunal a qual concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, ou seja, desejos, dolos diferentes, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático probatório inviável na via eleita. Isso aqui foi um agravo regimental no habeas corpus. Vamos analisar aqui o seguinte. O que essa decisão aqui está dizendo? Para que seja aplicado o princípio da consunção aos crimes de porte e de disparo, exige-se a prática de fatos típicos no mesmo contexto fático. Ou seja, a pessoa ela está portando a arma justamente para fazer aquele disparo. Tem que ser ali no mesmo contexto. Outro exemplo. E aí eu vou mudar o crime aqui de disparo para um de homicídio, tá? Porque um crime, se uma pessoa porta a arma de fogo, realiza um disparo para matar alguém, o porte estaria absorvido pelo homicídio. Né? Nesse caso aqui, o crime mais grave. É o que normalmente acontece mesmo. O porte estaria absorvido pelo homicídio. Agora, imagina se uma pessoa comprou uma arma de forma ilegal, está com ela na sua casa, não tem o registro da arma, não tem direito à posse, não tem porte, e está com ela lá. Passaram-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela simplesmente comprou a arma. E aí ela sai de casa com aquela arma para realizar um assalto e mata uma pessoa. E acaba realizando um crime ali de roubo seguido de morte, acaba realizando um latrocínio. E aí, vai haver aqui o princípio da consunção? Não, porque aqui foram contextos fáticos diferentes. Mesmo que o crime fosse de disparo, somente disparo de arma de fogo, a pessoa 3 meses depois disparou. Os contextos fáticos são diferentes. Nesse caso, não vai se aplicar o princípio da consunção. Então, para se aplicar a consunção aos crimes de tráfico de desarmamento
de disparo de arma de fogo e porte legal de arma de fogo, exige-se que as condutas sejam praticadas em um mesmo contexto fático. Se os contextos forem diferentes, não se aplica o princípio da consunção. Tanto que nesse caso aqui, que o STJ julgou esse agravo regimental, ela fala aqui, ó, que foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos. Deve ter sido uma situação mais ou menos parecida com essa que eu narrei. Ele tinha dolos diferentes. O primeiro dolo era simplesmente de portar arma de fogo, ter um porte legal de arma de fogo. O segundo dolo foi o disparo. Momentos diferentes, contexto diferente, não se aplica a consunção. Cuidado com isso aqui, que pode te confundir e pode aparecer em outras provas, decisão importantíssima da sexta turma do STJ. Voltando para a questão, a letra C vai dizer que deveria ser reconhecido concurso formal de delitos, afastando-se concurso material. No caso da questão, não respondeu por nenhum crime, mas se fosse falar aqui em concurso, realmente seria o concurso material, também estaria errado. A letra C estaria errada, porque foram ações diferentes aqui, né? Primeiro a ação do porte, depois a ação do disparo seria concurso material. E o gabarito, enfim, da nossa questão, como a gente já sabia desde lá de trás, absolvição em relação a ambos os delitos. Gabarito, então, da nossa questão, letra D. Cuidado com essa decisão do STJ, volta o vídeo, analisa com calma, porque isso aqui, se cair tanto em outra questão de OAB quanto numa questão de concurso, pode fazer diferença na sua prova e na sua aprovação. Beleza? Bora para a próxima. Forte abraço. Fiquem com Deus.